desconfortos nas fases diferentes da gravidez, como azia, inchaço, insônia e câimbras, surgem devido às alterações hormonais próprias da gestação e o aumento da pressão exercida pelo bebê dentro da mulher, né? Podendo causar grande desconforto e mal-estar à futura mamãe. Para falar sobre este assunto, quem está aqui conosco é o ginecologista Rodrigo Hurtado. Bom dia, Rodrigo. Tudo bem? Tudo bem, prazer recebê-lo aqui. O prazer é todo meu. Eu já começo com essa pergunta, Rodrigo. A gente comentava aqui em off, né, antes do programa voltar, que eu estou com uma neném de 3 meses, então passei recentemente por essa fase. Me lembro claramente do calor que a minha esposa sentia, a dificuldade para dormir, o inchaço nas pernas, comuns na fase da gravidez. Sim, o que acontece é que o nível hormonal que a mulher passa durante o período de gravidez, principalmente em relação à progesterona, causa essas alterações sistêmicas, né? Com relação ao hábito intestinal, por exemplo, que fica mais preso, o esvaziamento gástrico, né, que fica mais lento, o calor, né, pela vasodilatação, o inchaço, né, o inchaço principalmente de pernas e pés, também pela diminuição pela vasodilatação e diminuição da velocidade de fluxo vascular. Então, tudo isso junto traz uma série de situações para a mulher que são desconfortáveis, né? Mas que são todas transitórias e depois da gravidez todas se resolvem sozinhas. Todas as mulheres manifestam essas reações da mesma forma ou são de formas diferentes? Em uma é mais forte um aspecto, em outra é outro? É muito pessoal. Tem mulher que sofre muito com uma pequena alteração, tem uma mulher que já é mais resistente, não sofre tanto, e mesmo a intensidade da alteração também é diferente de mulher para mulher. Quais são as principais alterações? Olha, as que a gente ouve com mais queixa são principalmente com relação ao intestino, né? Constipação intestinal é muito frequente, né? A mulher passa a ter uma necessidade de beber muito mais água para conseguir manter o hábito intestinal regular, então a constipação quase toda grávida apresenta. A mudança de coloração da pele em alguns lugares específicos, né, principalmente maçã do rosto, abaixo do umbigo, os mamilos, essas alterações também são muito frequentes, quase toda mulher tem. E o inchaço, né? O inchaço ao final do dia, do joelho para baixo, principalmente tornozelos e pés, também é muito, muito frequente. Então, pode terminar. As outras alterações são mais variáveis, porque não dependem tanto do perfil hormonal, mas de como o organismo da pessoa responde a esse perfil. Então não precisa das mamães ficarem preocupadas, não tem nada de errado com a gestação delas. Tem que ir no ginecologista, obviamente, tem que estar acompanhado ali pelo médico, mas está tudo tranquilo. Tudo tranquilo. Eu tinha um professor na faculdade que costumava falar que gravidez é uma doença muito grave, mas como tem cura, né, tudo vai se resolver. Tá tudo certo. Uma hora sai, né? E deixa de ser doença, passa a ser uma bênção na com vida daqueles que recebem aquele bebê, né? Gente, a gente tem inclusive uma reportagem que ilustra bem esse assunto que estão falando aqui. Vamos conferir. A gravidez é um momento único e especial na vida de uma mulher. É uma emoção inexplicável. Brenda sabe muito bem o que é isso. Quando eu peguei o resultado, eu falei, não acredito. Eu comecei a chorar de emoção, porque era, assim, eu não imaginei que fosse tão rápido. Muita emoção, né? Muita emoção. Eu tinha planejado a Helena ter um filho, né? Só que eu engravidei muito rápido. Eu parei de tomar a pílula e engravidei no mês seguinte. Então eu não estava esperando. Para mim, era uma coisa que ia demorar uns 6 meses, eu ia demorar uns 6, 8 meses para engravidar. Conforme a barriga ia se desenvolvendo, a felicidade dos futuros pais crescia junto. Mas nem tudo foi flores. Brenda começou a sentir dores nas costas, o que incomodava muito, principalmente à noite. O jeito era achar posições que aliviassem um pouco. A gente vai fazendo assim com as costas e acaba aparecendo a dor nas costas mesmo. Gabriela também sentiu desconforto no início da gravidez de Laura. Além dos enjoos, a futura mamãe sofreu com dores de cabeça. Olha, no início da minha gravidez, eu comecei a passar muito mal, tive muitos enjoos e comecei a ter muita dor de cabeça também. De acordo com o ginecologista, essas dores são comuns no início, porque o corpo feminino está se adaptando ao ser que cresce dentro dela. E no final da gravidez, por causa do peso do neném. As dores mais comuns na gestação, elas podem ser divididas em períodos, né? No começo da gestação, as principais dores são tipo cólica. Por quê?
no começo está associada ao crescimento inicial do útero e à distensão desse útero e dos ligamentos da bacia provocado por esse crescimento. Devido ao peso, a maior pressão sobre principalmente a região das costas, a região lombar e a região no baixo do ventre, no baixo da barriga. Para amenizar as dores, o médico indica uma velha conhecida, a atividade física. A gestante que tem dor durante a gravidez, são recomendadas as atividades físicas que ela já estava acostumada a fazer. Só evitar as atividades de alto impacto, como a corrida. Conselho que nossas mamães seguiram à risca. Elas se exercitaram até a véspera do parto. A atividade física me deixou uma grávida mais independente. Isso ajudou nas dores, nos enjoos, né? Até deixar, né, a cabeça, né, espairecer um pouco. E foi complicado, foi dolorido, talvez um pouco incômodo, mas passou, tá com o neném no colo agora, feliz da vida, e que Deus abençoe sua família em nome de Jesus, querida. Obrigado por ter participado conosco dessa matéria. Doutor, então a gente viu ali vários tipos, inclusive um colega seu dizia sobre tipos de dores e de incômodos que acontecem no início e outros tipos que acontecem do meio para o fim. Quais são os mais comuns no início e quais são os mais comuns do meio para o fim? Olha, no primeiro trimestre de gravidez, as cólicas, né, como foi falado na matéria, né, pela própria distensão dos ligamentos do útero, né, à medida que o útero vai crescendo, ele vai assumindo uma posição diferente do que aqui é habitual e vai ficando mais pesado. Então isso retrai os ligamentos que sustentam o útero dentro da barriga e isso traz cólica. Então, no primeiro trimestre, muito comum cólicas. Agora, outras queixas que não têm a ver com dor, mas que incomodam muito a paciente no primeiro trimestre são os pequenos sangramentos que eventualmente acontecem, né? A mulher sempre vincula o pensamento de que um sangramento está sugerindo alguma complicação, algum problema da gravidez. Sim. E ao contrário, é uma coisa comum, né? Sangramentos de pequeno volume, às vezes mais escurecidos, mais amarronzados, isso é extremamente comum, quase toda grávida tem no primeiro trimestre de gravidez e não tem nenhum significado clínico. Sangramentos mais volumosos, sangramentos de sangue vivo, esses sim são preocupantes. Enjoo também. E os enjoos, né? A partir da 12ª, 14ª semana, os enjoos começam a incomodar bastante e eles só vêm a melhorar depois da 17ª semana de gravidez. Então, no primeiro trimestre, essas são as queixas que a gente vê com mais frequência. Pode variar de 17ª até 20ª semana, por exemplo, ou não? Tem paciente que fica enjoado a gravidez inteira. É mesmo? Essas eu tenho pena delas, né? E às vezes só enjoo, nem tanto, mas às vezes a paciente tem muito vômito também. Chega, às vezes, precisar de hidratação e etc. Mas não é o habitual. Não é o normal. Isso. E depois do primeiro trimestre? Pois é, aí no segundo trimestre é uma fase mais de adaptação, o perfil hormonal para de crescer com tanta velocidade, então as alterações acontecem de maneira mais gradual, então o sofrimento é menor. Nessa fase, a dor nas costas, né, que a gente chama de meralgia parestésica, o que acontece é o seguinte, que a pelve da mulher causa um desvio por causa da diferença de centro de gravidade, né? À medida que o útero vai crescendo para frente, a mulher tende a contrair os músculos das costas para não perder o equilíbrio. E isso pinça as raízes nervosas lá na coluna, lá atrás. Sim. Então a paciente sente muita dor nas costas, na raiz da coxa, na região das nádegas. Sim. E na face externa da perna. Isso é muito comum também. E como foi falado, né, o exercício físico tenta aliviar isso, né? Porque a contratura muscular fica menos intensa. E tem alguma relação, ajudar a fortalecer a musculatura dessa região para que sinta menos dor ou não? É só pela contratura mesmo? É só pela contratura. A maioria dos exercícios, uma vez que terminados, colocam a musculatura mais em relaxamento. Então a tendência é que essa tentativa de compensação de mudança de postura não seja tão intensa. E aí esse pinçamento dos nervos acontece com menos intensidade. Você já colocou alguns incômodos, quais são os mais comuns? Quando que estes incômodos passam a ser um problema? Quando que a mulher identifica que aquela dor ou aquele desconforto está exagerado, tem algo errado e ela precisa procurar o médico para poder resolver essa situação? Bom, de uma forma geral, o pré-natal já funciona cumprindo com essa demanda, né, de cuidado médico, porque como as consultas são muito frequentes, né, geralmente de mês em mês e eventualmente até de 15 em 15 dias, os incômodos que vão surgindo vão ter sempre uma oportunidade de serem abordados. Mas como sinal de alerta, né, uma coisa que
deveria fazer a mulher buscar o auxílio médico mesmo fora do período esperado, seriam as cólicas ou dores abdominais que são acompanhadas de sangramento, né? Toda vez que essas duas coisas aparecem juntas, né? Dor abdominal e sangramento, perda vaginal, isso deve ser avaliado, tem que ser avaliado. Outro sinal de alerta é a diminuição da movimentação fetal. A partir da 18ª semana, quando a mulher começa a sentir o neném movimentando, ela começa a se habituar com a frequência com que isso acontece. Ela consegue até, às vezes, definir quando é que o neném está dormindo, quando é que ele está acordado, pelos movimentos que ela está sentindo. Então, ela sabe como é que é o padrão de movimentação daquela criança. Se um determinado dia isso muda, né, a mulher percebe que durante um período de 4 horas, 6 horas, 8 horas, ela não está sentindo nada, isso também merece uma investigação, às vezes merece até um ultrassom. Então, são os sinais de alerta assim, mais significativos. Além dos problemas que podem acontecer, né? Como diabetes gestacional, elevação de pressão, que aí já são uma outra categoria, são doenças próprias da gravidez, né? Não dentro de uma gravidez normal. Aí há a necessidade da procura de um profissional, né? De um Com especialista, certeza, com certeza. para poder resolver. Você falou no início sobre o escurecimento de algumas partes do corpo. Isso pode ter alguma relação com o sol e existem medidas especiais com relação à exposição ao sol durante a gravidez? Na verdade, o escurecimento, a formação da mancha, não tem como prevenir. Isso é próprio da progesterona. Só que, se a mulher se queima com o sol na vigência da mancha, a mancha se torna permanente. Então, o uso de protetor solar nessas regiões que estão com a cor diferente, né, uma vez que a gravidez acaba, o perfil hormonal volta ao normal e a mancha desaparece. Então, evitar a exposição solar sem proteção, né, face principalmente, nessas manchas na maçã do rosto, que a gente chama de melasma, se a mulher não usa protetor solar ou se ela se expõe ao sol, a mancha se torna permanente. Então, durante a gravidez, usar protetor solar o tempo todo. Quanto mais, melhor. Principalmente se a mancha for, tiver um destaque, né, no Com corpo certeza. da mulher, ela vai usar. E contra o Aedes aegypti, o mosquito está sendo tão falado, a gente vê tantas mães preocupadas, principalmente por causa da questão do Zika vírus, que pode trazer a microcefalia. Na verdade, os estudos ainda estão acontecendo, muita coisa está no campo ainda da pesquisa, mas o fato, que não é uma pesquisa, é um fato, é que existem milhares de mães muito preocupadas, milhares de futuras mamães muito preocupadas com essa questão. Existem aí alguma situação ou alguma atitude que a mãe deva tomar para poder se prevenir com relação a isso? Bom, em nível pessoal, né, o uso do repelente, né, qualquer tipo, né, durante um certo tempo, quando começou a epidemia, o pessoal começou a querer fazer parecer que alguns tipos de repelentes eram mais eficientes que outros ou tinham vantagem sobre outros. Isso não é verdade, né? Deve ser usado qualquer um, né? A função do repelente é mesmo manter o mosquito afastado. E não só de repelente, mas também de inseticida, né? Você usar esses aerosóis dentro de casa, né, para evitar que o mosquito que está do lado de fora da casa entre nos ambientes frequentados pela mulher também é muito eficiente. Isso medidas pessoais. Sim. Mas o que realmente faz diferença e o que realmente tem uma capacidade de controlar a epidemia de forma muito eficiente são as medidas populacionais, né? A população, da forma geral, se conscientizar que lixo, né, promove o acúmulo de água, né, de chuva e que é isso que faz o mosquito proliferar, então isso resolve, né? Belo Horizonte e a região metropolitana tem centenas de lotes vagos, né? Então, um copo de danoninho, uma tampinha de refrigerante, um maço de cigarro amassado que tem aquele plástico, né, são potenciais poças de água de chuva. E é assim que a epidemia cresce. Então, cuidados com essas coisas, né? Jogar o lixo no lixo, né? Buscar o lixo, se dá ao trabalho de fazer limpeza urbana, né? Se a autoridade sanitária não está conseguindo fazer da forma adequada, né? Se você percebe lixo na sua rua, na sua calçada, por que não você se responsabilizar por isso e tomar essas medidas, né? Isso sim faz muita diferença. Como é bom receber um médico aqui que traz também essa consciência, né, para todos nós, e realmente é isso que nós devemos fazer. Amar ao próximo é isso também, né, de toda forma. E no caso a mãe, a futura mamãe diagnosticada com dengue, então ela necessariamente já contraiu o Zika ou não tem uma relação uma coisa com a outra? A princípio não, né? Apesar de ser o mesmo vetor, né, o mesmo mosquito que transmite, além também do chikungunya, não tem nenhuma relação dos dois vírus serem transmitidos em conjunto. Pode acontecer, o que seria uma situação gravíssima, né? Sim. Toda vez que você tem infecção por esses vírus que são capazes de fazer febre hemorrágica, né, seja dois vírus
da dengue diferentes, né, 2 sorotipos diferentes, ou mesmo dengue com chikungunya ou dengue com zika, tudo isso é muito grave. O quadro clínico de cada um desses problemas vai ser muito mais grave, com implicações muito mais sérias, independente da mulher estar grávida ou não. Com relação à gravidez, o que está preocupando mesmo é a questão da microcefalia, né? Sim. Apesar de não ter chegado a uma conclusão de que a relação é direta, a epidemia tem um caráter geográfico e temporal muito parecido, né? Os primeiros casos apareceram na região e na época em que apareceram, e que foi confirmado os primeiros casos de Zika. Então, se realmente se confirmar que essa relação é direta, todas essas medidas que foram propostas serão muito eficientes, muito eficazes, né? E a única coisa que a gente tem de consolo com relação a isso é que a epidemia do Zika ela é muito curta, porque como é um vírus de alta infectividade, ele acomete uma porcentagem muito grande da população muito rápido. E como ele confere imunidade, uma vez infectada, a pessoa não infecta mais. Então, quanto mais população tiver infectada, mais rápido a epidemia vai acabar. Nos outros países do mundo onde tiveram epidemias, na Polinésia Francesa, na Micronésia, na Ilha de Páscoa, lá no Chile, durou 1 ano, 1 ano e meio. Então, como já temos 8, 9 meses de epidemia, talvez com mais uns 8 isso esteja acabando. E aí a preocupação, se Deus quiser, vai diminuir. Tomara. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se. E se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.